A gente vê que algumas coisas andam alterando, acabou a pesquisa comentando ainda essa quantidade de prefeitos que foram alterados e logo no primeiro ano. Ou seja, a polícia, o Ministério Público, o próprio Justiça Eleitoral conseguiu comprovar os crimes na época de campanha eleitoral, com abuso de poder. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte saiu outro dia a notícia, parece que o prefeito de Nova Lima está sofrendo uma ação e pode até perder o cargo. Porque na época da campanha ele saiu distribuindo bens públicos para que algumas instituições pudessem apoiá-lo. Ou seja, nós já estamos começando a ter uma certa inteligência nessa investigação. Me conta um pouco agora sobre essa lei anticorrupção empresarial e vem fazer algum tipo de mudança. Porque, igual aconteceu nesse crime, nessa ação penal que levou algumas pessoas presas no Mensalão, nós descobrimos que houve uma iniciativa financeira. Eles queriam, é claro, ter lucro. Mas houve também o braço político que queria a permanência do poder, podendo efetuar as compras dos votos necessários para poder aprovar as leis que eles desejavam. E agora veio uma lei nova contra anticorrupção empresarial, ou seja, aí ele faz o que com a empresa e os empresários que entram nesse tipo de corrupção? O assunto de corrupção é tão relevante, eu queria só... É uma divergência de dados, mas eu vou dar o que é o mais comum aceito. No Brasil, por ano, são 200 bilhões de reais desviados para a corrupção. Se eu não me engano, foi a ONU que apresentou esses dados. Significa que o que é gasto com saúde e educação, a corrupção levou mais. Então, na hora que a gente está pedindo providências, cadê esse dinheiro? E a gente tem que perceber que nós estamos falando de uma vida das pessoas, né? De cidadania. É o Estado ter condições de prestar um bom serviço à sua população. E, infelizmente, nessa semana, o aparato da Polícia Federal, que investiga os processos e que estavam realmente colocando vários processos em andamento, puxa, a Polícia Federal pedindo aumento, entrando em greve por causa de algumas dificuldades lá dentro, quer dizer, como que um governante quer fazer com que a corrupção seja realmente combatida se o principal agente, que é a Polícia Federal, nesse nível federal, está entrando em greve? A corrupção, já tem a tipificação, são os crimes contra a administração pública. E o que nós temos no Brasil, a realidade, é uma punição, né, sempre que possível, dos servidores públicos. A novidade com essa legislação, ela foi aprovada em 2013, ela teve 6 meses, né, para poder entrar em vigor, entrou no último dia 29 de janeiro. O aspecto, a inovação legislativa, ela funciona no seguinte ponto. As empresas que tiverem os seus empregados envolvidos nessas questões de corrupção, elas serão punidas da seguinte forma, de 0,1% a 20% do faturamento, e não sendo possível apurar o faturamento, ou esse faturamento não sendo real, essas questões que a gente verifica em cada caso, pode chegar entre 6 mil a 60 milhões de reais. É uma iniciativa muito importante. E o princípio dessa lei é tentar devolver ao erário os valores que foram desviados. Então, tem essa questão da punição agora também à empresa e uma responsabilização objetiva. É responsabilidade civil da empresa e administrativa. No portal da transparência, esse nome vai ser constado no rol, que essa empresa foi punida às custas da empresa. O interessante aconteceu agora há pouco tempo, e não aconteceu no Brasil. Aconteceu para o bem do Brasil, Prefeitura de São Paulo, mas não aconteceu no Brasil. Um banco lá que estava contendo as informações do Paulo Maluf, acabou fazendo um acordo com a Prefeitura de São Paulo e indenizando a Prefeitura em 20 milhões. Olha que coisa curiosa, quer dizer, eles estavam com medo, não era da legislação brasileira. O banco lá fora estava com medo da legislação lá. Ou seja, lá eles já estão muito mais avançados, a tal ponto que eles tentaram fazer um acordo com a Prefeitura de São Paulo logo, antes que, além de responsabilidade civil chegar aos dirigentes dos bancos, eles logo fizeram um acordo com a Prefeitura de São Paulo. Agora, nós estamos cansados de ver Paulo Salim Maluf. Todo mundo já cansou de ver as comprovações que existem. E por que até hoje ele não está preso?
Então, essas dificuldades do processo judicial que têm que ser eliminadas. Nós estamos com o Congresso Nacional em análise do Código de Processo Penal, que seria um avanço, porque a nossa legislação ela é inadequada ao nosso tempo. Ela cria muitos recursos. E além desses recursos desnecessários, que seriam formas de não executar a decisão judicial, nós temos outras ferramentas tecnológicas que facilitam demais a agilidade de um processo. Nós tivemos um caso recente de presos sendo ouvidos em fórum, tiroteio, morte, que era o resgate desses presos pelos seus comparsas. Isso tudo para uma audiência, sendo que hoje nós já temos uma legislação que garante a videoconferência. Só que, infelizmente, nem todos os fóruns do Brasil têm essa tecnologia e aonde isso falta... Falta, então, investimento. Nós ficamos expostos a esse tipo de problema. Bom, deixa eu falar mais uma vez aqui com o Matheus. Matheus, nós estamos comentando com essa situação toda e como que esse sistema político e essa legislação, essa demora de a gente ver realmente a correção sobre a vida dessas pessoas serem feitas, o corrupto, está trazendo muita falta de credibilidade às instituições. O que você pode avaliar que é grave nessa falta de confiança? Bom, do ponto de vista dessa tentativa, desses mecanismos de controle e punição da corrupção, o que a gente tem identificado em pesquisas recentes nossas é que as instituições responsáveis por essa atuação, individualmente, elas têm atuado até de forma bastante competente. Então, o Tribunal de Contas, individualmente, ele consegue chegar até um certo ponto da apuração razoavelmente, avançado. A polícia é a mesma coisa. O problema, em geral, que a gente tem visto é nessa rede que essas instituições funcionam e elas acabam entrando em contradição umas com as outras ou sendo incapazes de produzir uma atuação conjunta que efetivamente consiga realizar as investigações, produzir as provas necessárias para a atuação do judiciário e, enfim, assim por diante. Essa incoerência que eu estava falando, né, mais cedo do sistema, em que existem incentivos, né, para que a prática da corrupção aumente, por um lado, e, por outro lado, esse investimento em instituições de controle, investigação e apuração dos crimes de corrupção acaba fazendo com que muita corrupção aconteça, cada vez mais corrupção seja descoberta, mas você tem, por outro lado, a dificuldade de punição dessa corrupção, de fato apurar qual corrupção aconteceu, o que aconteceu ou deixou de acontecer, e isso acaba gerando uma sensação de impunidade, principalmente nesse nível mais alto da política, né? A gente sabe que não é para todo mundo que existe impunidade, no Brasil ela é seletiva, mas isso acaba diminuindo a confiança que a política tem, que as instituições têm, o que retorna como prejuízo para o sistema político, né? Porque se as pessoas acham que os políticos são todos iguais, políticos são todos corruptos, ela acaba se desanimando de pesquisar melhor, de tentar identificar melhor quais são os políticos honestos, né? E separar o joio do trigo, digamos assim. Parece que eles desistiram, né? E vota em qualquer um, ou vota nulo, e isso acaba prejudicando o sistema, de novo facilitando a vida do político mais corrupto, do político mais conectado com doações de campanha, às vezes, muitas vezes ilícitas, né, do abuso econômico, porque, enfim, eles conseguem fazer uma campanha política onde os políticos honestos têm mais dificuldade, porque o eleitor não, por conta própria, ele não está procurando se informar. E isso tem a ver com esse negócio do sistema de controle que, enfim, acaba descobrindo muita corrupção, mas punindo pouca corrupção, gerando a sensação de impunidade na população. Que seria importante, então, tanto, né, numa ponta, melhorar o processo eleitoral, por exemplo, melhorar as condições de campanha para políticos não ficarem à mercê do grande capital, né, do poder econômico, mas também melhorar a integração entre as instituições de controle, de forma que quando a gente consiga identificar a corrupção, a gente consiga identificar quem praticou, em que medida praticou, para poder efetivamente punir esses crimes de corrupção. Isso aumentaria, eu imagino, a confiança da população e a politização das pessoas, né, que acabariam confiando mais na política
se dedicando mais a essa atividade tão importante, tão nobre, que é para a sociedade.